Som. Vamos dar BD. Agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que nos dá de buscar conhecimento dos altos, né, dos céus. Abramos a nossa Bíblia no livro de Provérbios 2. Do 1 ao 5, que diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Amém? Então, esse privilégio que hoje nós temos, mais uma vez, da parte do Senhor, de estarmos aqui buscando a sabedoria, o conhecimento, que através da sabedoria e do conhecimento, obviamente, alcançaremos o temor do Senhor. Nós agradeceremos Ele nessa hora. Ficaremos de pé, por favor, irmãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai querido, nessa hora nós viemos a Ti, ó Deus, te glorificar, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos agradecidos por essa oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá mais uma vez, de estarmos na Tua casa, Deus, buscando, Senhor, o conhecimento de Ti, Deus. Pai querido, em nome de Jesus também nós clamamos que tudo aquilo que se levantar, que se opor, ó Deus, a recebermos o que o Senhor tem para nós nessa manhã, seja jogado por terra pelo poder do nome de Jesus. Abra, Senhor, o nosso entendimento, nos dê discernimento daquilo, Senhor, que receberemos, ó Pai, para que possamos ter proveito, Deus, 100%, daquilo que o Senhor tem para cada vida aqui nessa manhã, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa usar aquele que for ministrar a Tua palavra, Deus. Use, ó Deus, com unção, com poder, Pai, e graça. Pai querido, nós queremos agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. E oferecer com oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a Ti entregar, com oferta viva em Teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Vem o Senhor, minha vida oferecer, com oferta e sacrifício, quero minha vida a Ti entregar, com oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e a
cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Ei, graça e paz, queridos. Que bom que estamos aqui para louvar o nome do Senhor, para aprendermos mais. Quem não veio na quinta-feira, perdeu uma boa palavra. Nós tivemos uma ministração na quinta-feira do irmão Paulo, da Igreja Batista Shalom, do Cidade Nobre. Muito boa ministração. Quem não veio, perdeu essa palavra. E assim tantas outras. Bom, queridos, nós estamos trabalhando uma sequência de temas. E hoje nós vamos falar sobre a igreja e a missão integral. Nós estamos trabalhando nessa sequência de temas sobre missão. Aí, ontem, eu estava meditando em uma situação. Estava falando com o Senhor o seguinte: Senhor, não adianta eu falar de missão integral, dar a base bíblica de missão, falar que a missão é de Deus. Não sei se você chegou a ler esse boletim. Eu falo que a missão é de Deus, a missão da igreja é de Deus. Quer dizer, é Deus é quem nos vocacionou para essa missão. E aí eu falo com o Senhor, não adianta eu ficar ensinando a teoria da missão e da missão integral se a igreja não se mover. Sabe, a igreja precisa se mover. E olha que estamos falando a uma igreja conhecida como uma igreja missionária. Então, vamos falar hoje, vamos mudar um pouco o tema, não só a missão integral da igreja. Vamos falar hoje, então, sobre a minha missão integral. Amém? Vamos falar, então, do tema. Qual que é o tema hoje? A minha missão integral. Vamos repetir? A minha missão integral. Bom, missão integral. Vamos entender um pouco isso aí. O que é missão integral? O que eu poderia chamar de missão integral? Ou querem voltar um pouquinho? O que eu posso chamar de missão? O que eu poderia falar de missão? O que é a missão da igreja? Para mim entender a minha missão. O que é a missão? Hein? O que é? Pode falar. Não ouvi. Uma tarefa.
uma responsabilidade a ser executada, um serviço a ser prestado. A comissão é o quê? A grande comissão. O Senhor fala, ide, é o quê? Pregai o evangelho. O que então é a grande comissão? É a tarefa, a responsabilidade dada pelo Senhor à sua igreja. Cadê a igreja do Senhor? Cadê a igreja do Senhor? Onde está a igreja do Senhor? Está aqui, eu. Nem vamos falar nós somos a igreja. Há muito tempo nós excluímos o nós. Nós estamos usando o termo eu sou a igreja do Senhor, por quê? Nós, esse negócio, nós somos, é claro que nós somos a igreja do Senhor. Mas quando eu falo nós, eu falo nós fazemos, nós ajudamos, nós ofertamos, nós construímos, e às vezes eu mesmo não faço nada. Eu entro sempre na carona do nós, né? Nós. Bom, então, eu tenho que entender que a missão é uma tarefa que foi destinada à igreja para ser executada. Quem começou essa tarefa? Que foi transferida à igreja. Quem começou essa tarefa? Cristo. O próprio Cristo fundou a sua igreja e destinou a ela uma tarefa, uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade única da igreja aqui na terra? Qual que é? Dar continuidade à sua tarefa. E qual que é a tarefa do Senhor? Alcançar os povos. E quando falamos povos, é um pouco perigoso nós falarmos povos e nações, porque nós podemos pensar que os povos e as nações são aqueles que estão da além, que são eles também, mas são aqueles também que estão aqui, ao meu redor, em minha volta. Alcançá-los também é a minha responsabilidade. Então, é a minha missão. Entendendo a minha missão, agora eu tenho uma outra questão que eu não quero confundir a sua cabeça, mas eu tenho a missão transcultural, e tenho a missão urbana, e tenho a missão integral. E pastor, aí agora isso complicou demais, né? O que é a missão transcultural da igreja? A missão transcultural da igreja é aquela missão que vai além de uma cultura, ela transcende uma cultura e alcança um outro povo, uma outra cultura, língua, um outro costume, ela vai lá e alcança esse povo. Eu tenho a missão urbana, que bem próxima da integral, e elas podem trabalhar de mãos dadas, mas a missão urbana é aquela que nós conhecemos dentro do meio urbano, com as suas necessidades. No meio urbano, se você não sabe, nós temos no meio urbano os grupos. Está funcionando isso aqui? Ei. No meio urbano, nós temos os grupos, e grupos específicos. Talvez você consiga definir alguns desses grupos aqui, ó, não é? Os emos, os góticos, os punks, cada um. Aqui não está os craqueiros, né? Não tá, tem vários grupos que podem ser, não tem os ciganos, que poderiam fazer uma parte desse contexto, e vários grupos que nós poderíamos alcançar dentro do contexto, o quê? Urbano,
as grandes cidades foram crescendo, e com as grandes cidades foram crescendo também os desafios. Desafios. Se a gente pegar em uma grande cidade, a população de moradores de rua é um grupo a ser alcançado. Se a gente pegar o grupo de dependentes químicos, é um outro grupo a ser alcançado. Se nós pegarmos as comunidades, houve uma época, e ainda hoje se trabalha bastante, as comunidades que antigamente nós chamávamos de favelas. Hoje não é favela, hoje é uma comunidade. E as suas comunidades têm os seus desafios. E tem a sua cultura, sua forma toda de viver e de conviver, que nós aqui talvez estejamos tão distantes dessa realidade lá, mais cruel, mas tem lá os seus grupos, tem o seu meio, tem o seu sistema de funcionamento, que o pessoal já sabe como funciona lá. É o meio urbano, como alcançar, né, o meio urbano, a missão urbana. E na missão integral, que nós vamos falar um pouco dessa missão integral. Qual que é a proposta, então, da missão integral? A proposta da missão integral, ela surge no consenso de Lausanne, ou no Pacto de Lausanne, em 1974. Reuniram-se mais de 150 representantes de igrejas evangélicas do mundo, na Suíça, para discutirem a visão da igreja, em 1974, para discutirem a direção da igreja, como a igreja vai se posicionar já naquele mundo de 1974, como a igreja vai se posicionar frente ao mundo, como a igreja tem respostas para o mundo atual, o atual de 74, que de 74 para cá, né? Acho que eu nem era nascido ainda, pastor Adriano. De 74 para cá, mudou muito. Quem já era nascido em 74 aí? Levanta a mão. Ah, tem mais gente. Tem muita gente que não quer levantar a mão, não. Quem já era nascido em 74, 1974, levanta a mão. Levanta-se bem alto. Aí está melhorando, está vendo? Eu vou conferir meu documento. Eu acho que eu não era nascido ainda, não. Então, reuniu-se podemos chamar, grandes lideranças da igreja evangélica mundial, e começaram a pensar, então, quais as respostas que nós temos para o mundo, para as necessidades do mundo. E eles chegaram a uma conclusão de levar o evangelho para todo o homem. O evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Que é o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Então, a proposta do evangelho, ou da missão integral, levar o evangelho todo. Deixa eu colocar para vocês verem. Ver se... A proposta da missão integral, levar o evangelho todo para todo homem, para todos os homens, de acordo com o consenso de Lausanne. O que pensa o Ed René, que é um dos pensadores da missão integral? Ele diz o seguinte: a igreja é a comunidade da graça, comunidade terapêutica de tratamento, né? A igreja é a comunidade terapêutica onde vai tratar as pessoas, é uma agência de transformação social e sinal histórico do reino de Deus, instrumentalizada pelo Espírito Santo
enquanto serve incondicionalmente a Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a quem seja glória eternamente. Queridos, nós poderíamos parar aqui e pensarmos nessa proposta do evangelho todo para todo homem, ou o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. E podemos pensar nisso aqui: a igreja como comunidade da graça, comunidade terapêutica, agência de transformação social e sinal histórico do reino de Deus. Podíamos ficar aqui hoje e trabalharmos essa mais ou menos 40 minutos que nós temos com esse tema, com essas colocações. Bom, vamos aí a uma pergunta: a igreja é a comunidade da graça? É onde a graça do Senhor tem se manifestado às pessoas? É através da igreja que eu encontro a palavra manifestando a graça de Deus. O que é graça? O que é a graça de Deus manifestada a mim e a você? O que é a graça? O que é graça? Quem sabe? Graça é o que é? É um favor imerecido. É aqui que o favor de Deus se manifesta a mim. Uma coisa que eu não merecia. O que eu merecia? Eu merecia o quê? Inferno, condenação. Mas a graça do Senhor, o favor imerecido de Deus, veio até a mim. E é na igreja que eu conheço. E essa igreja, aqui, ali fora, lá no trabalho, lá na escola, lá na rua, é que vai manifestar essa graça. Alguém já chegou perto de você e falou assim: irmã, você tem uma coisa diferente. Como é que é? O que você acha? É meu cabelo? Aí ela fala: não, não é seu cabelo. É meu sorriso? Não, não é seu sorriso. Mas parece que você tem alguma coisa diferente. O que está diferente em você? Aí você vai dizer: ah, já sei. É a graça de Deus em minha vida. Sabe quando a graça de Deus manifesta em nós? Tira um peso enorme das nossas costas. O homem em seu pecado, ele está lá, carregando o seu pecado, suas tribulações, suas incertezas, suas dores, ele está carregando para todo lado. Onde ele vai tomar um café, está aquele monte de coisa nas suas costas. Ele vai passear com a família, sem a graça de Deus, está aquele monte de tribulação, de tristeza, de incerteza, de condenação, de natureza, né, pecaminosa, dominante. E, de repente, onde ele vai? Um dia ele encontra-se com Jesus. E Jesus fala assim: me dá o seu fardo, o seu jugo, deixa eu te ajudar. E você entrega suas dores, suas incertezas, seu pecado, entrega nas mãos do Senhor, e agora você anda mais livre. Aí você pode ficar mais alegre, mais sorridente, você pode fazer melhor as coisas para Deus, sabe? A palavra do Senhor nos fala que uma vez que nós fomos livres disso aqui, não nos submetemos mais ao jugo da servidão. Querido, você já tirou de você o jugo do pecado. Não volte a carregar isso mais não. Tem pessoas que fazem a opção de voltar. Então a igreja é a comunidade da graça, sim, mas ela também é uma comunidade terapêutica. A igreja é uma comunidade terapêutica? É. E precisa ser. Porque através da presença do Espírito Santo de Deus, na igreja,
é que as pessoas entram doentes, mas saem curados, para a glória do nome do Senhor. É na igreja, meu irmão. Não sei se você chegou aqui doente, mas quando eu vim para a igreja, eu vim doente e saí curado. É uma comunidade terapêutica. Ela trabalha a sua vida, mas ela é uma agência de transformação social. É ou não? Sim. Você acha que a igreja transforma a sociedade? Transforma ou não? Transforma. Na igreja ensina-se que o filho deve ser obediente aos seus pais. Está ajudando. Na igreja ensina que o marido e a mulher devem ser fiéis um ao outro. Na igreja ensina que o funcionário deve ser um bom funcionário. Na igreja ensina que o patrão deve ser um justo patrão. A igreja, queridos, ela é um agente de transformação social. E ela precisa cumprir esse papel. Só que eu vejo, e a igreja, para a gente encerrar, é o sinal histórico do reino de Deus. O reino que não é deste mundo, mas que começa neste mundo. Já parou para pensar nisso? Quem é do reino de Deus não é deste mundo, mas a desfruta das coisas do reino de Deus neste mundo. Tanto que o crente tem uns negócios, até a linguagem dele já é meia doida. E aí, irmão, só glória. É bênção pura. Aí a pessoa que está de fora, você não está entendendo, né? De repente vai num velório de crente, os crentes estão contando casos e sorrindo, até a viúva às vezes está sorrindo. E eles falam, mas será que ela não gostava dele? Não, gostava, mas ela sabe que ele está na glória, celebrando, descansando com o Senhor, está bem. Amém. Até o velório do cristão é diferente. Então, porque o cristão verdadeiro sabe para onde ele vai. Pensando na igreja, como essa agência de transformação, para alcançar o homem todo, para que o evangelho chegue ao homem todo, um evangelho todo, por exemplo, para entendermos a missão integral, nós precisamos entender as nossas necessidades. Quem hoje aqui já fez uma oração, pequena que seja, fala, Senhor, guarda meu dia, me abençoa, me conduz, Senhor, na escola dominical, fala comigo. Quem já fez essa oração? Né? Quem já pediu ao Senhor, Senhor, me dá proteção, Senhor, guarda minha família. Você estava buscando uma necessidade de falar com Deus espiritual. Não é espiritual? Sim ou não? Espiritual. Mas e você? Que hoje, mesmo depois de ter orado, às vezes até antes de ter orado, foi lá, fez um cafezinho, já tinha um pão, talvez um queijo, um biscoito, uma torrada, um requeijão, né? Ou um pão mesmo de ontem, mas que você comeu esse pão. Você estava atendendo uma necessidade física. E você precisa. E você também dormiu hoje em uma cama. E essa cama te dava uma proteção. Quem estava sentindo calor, ligou o ventilador, o ar-condicionado.
Quem estava sentindo frio, puxou uma coberta. As portas da sua casa estavam fechadas e você dormiu tranquilo, sem se preocupar que alguém pudesse te jogar gasolina e colocar fogo em você. Então, você está aí recebendo e atendendo todas as suas necessidades. A ideia de Lausanne é que o homem, ele é um ser completo. E o evangelho todo, não somente alcançando o espiritual, mas alcançando o ser completo, chegassem a todos os homens, indiferente de quem fosse, batista, presbiteriano, assembleano, pecador, que o evangelho tivesse a oportunidade de alcançar essa pessoa. Então a ideia é que todos os homens, em todos os lugares, recebessem o evangelho todo, completo. Todos tivessem essa oportunidade. E aí a igreja precisa se conscientizar para isso, para que o evangelho chegue a todos os homens. Vamos só analisar essa situação. Percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo a multidão, teve grande compaixão delas, grande compaixão, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus, vendo a multidão, teve compaixão delas. Eu faço de vez em quando isso e falo o seguinte: vejam vocês se Jesus estivesse entrando na cidade de Ipatinga. Jesus estava entrando na cidade de Ipatinga, nessa manhã ele está entrando na cidade de Ipatinga e ele está olhando os rostos. E ele está olhando as famílias. Ele está olhando para as pessoas e ele está observando as necessidades das pessoas. Imagine, Jesus entrando, por exemplo, em Samaria. Ele, ao chegar próximo a um poço, ele vê uma samaritana. E ele quebrou muitos princípios, até mesmo para falar com aquela mulher e apresentar a ela uma nova água que aquela mulher tinha necessidade. Imagine Jesus chegando então na cidade de Ipatinga e tendo compaixão das pessoas. Onde Jesus estaria nesta hora procurando as pessoas? Onde os irmãos acham que Jesus estaria pregando e falando nessa hora? De qual seria a mensagem de Jesus a essas pessoas? Qual que seria? Acha que Jesus estaria ali na praça com a mensagem dizendo: olha, se vocês forem lá para a igreja do pastor Wagner, que é meu amigo, vão resolver os seus problemas todos, vocês vão ganhar carro novo, casa, ar-condicionado, tudo, eu garanto para vocês tudo. Você acha que seria essa a mensagem de Jesus? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma.
Bom, mas se ele chegasse na casa de um crente, na minha casa, na sua casa, Jesus ia puxar a cadeira lá no sua casa, na sua sala, ia ficar olhando, não sei o que você ia fazer, muita gente ia sair correndo, né? Arruma a casa, gente. Joga essa bagunça, menino. Fecha a porta do quarto, que ele não pode entrar aí, não. Tem tá bagunçado demais. Vai na cozinha, não. Faz um cafezinho para Jesus. Mas ele está lá observando. E ele, de repente, pergunta a sua vida. Qual é a sua missão aqui na terra? Qual que é a sua missão? Com o que você se preocupa? Com o que você gasta mais tempo na sua vida? Jesus pode ter perguntado. Está perguntando. Com o que você gasta mais tempo na sua vida? Em que você acredita? Não, Jesus, eu acredito no Senhor, ué. Você acredita em mim? Você acredita que eu sou a resposta para a vida das pessoas? Claro, Jesus. Aqui na minha casa também. O Senhor é a resposta para todas as coisas. Ah, muito bem. E tem sido suficiente na sua vida? Claro, Jesus, bênção demais. Na minha vida é suficiente. Muito bem. E você tem falado com as pessoas dessa suficiência que eu sou na sua vida? Jesus, sabe como é que é? A gente não está tendo muito tempo, né? A gente trabalha, a gente estuda, trabalha de novo, sobe um tempinho a gente passeia, depois a gente vai no shopping, depois a gente vai passear na lagoa. Então, Jesus, sobra pouco tempo, né, Jesus? Sim, mas você acredita, então, que eu sou a resposta? Acredito, Jesus. E você acredita que as pessoas estão à procura de uma resposta? Jesus, eu acredito que as pessoas estão à procura de uma resposta. E que eu sou a resposta? Sim. Sim, Jesus, sim, o Senhor é a resposta. E que você é o veículo para levá-las à resposta. Jesus, eu não tinha pensado assim, não. Mas eu que sou o veículo, Senhor, é você. Na necessidade das pessoas, e quando as pessoas precisam de uma comunidade terapêutica, alguém precisa conduzi-las. E você, igreja, é que vai conduzir. Bom, eu vim com a disposição nesta manhã de te dar uma folha em branco. Essa aqui está escrita, eu vou te dar uma folha em branco. Só que eu não vou gastar essa folha em branco. Eu ia pegar uma folha em branco ali na secretaria e eu ia entregar uma folha para você. Então, vamos brincar de ser criança. Brincar com criança é muito bom, porque criança, o imaginário dela, né, ela transforma aquela coisa assim, verdadeira, né? Um dia eu estava brincando lá em casa, mas o Davi, né, da Rose, o netinho da Rose. Eu disse, vamos correr em volta da casa. E ele, vamos então. Aí eu fazia que ia, ele ia, corria, dava uma volta na casa toda. Quando ele estava chegando, eu falei assim, já cheguei. Aí, com as duas vezes que eu fiz, ele falou, mas você não está indo? Não.
imagina você que eu estou indo, que eu já estou chegando. Aí tá bom. Mas daí a pouco ele mesmo já me pegou. Porque ele falou assim, fez de conta que foi também. Já cheguei também. Não tem ninguém bobo nesse mundo mais, né, irmão? Eu já cheguei também. Se a coisa é imaginar, então eu já cheguei também, né? Mas vou correr para quê? Então, imagine você, então, que você está com uma folha em branco, um questionário. E eu fosse, nessa manhã aí, pedir para você escrever qual que é a sua missão integral. Né? Defina primeiro a missão integral. Está ali, levar o evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Quer dizer, eu vou levar o evangelho completo a todas as pessoas, alcançando o homem por inteiro, corpo, alma e espírito. Eu vou fazer com que o evangelho chegue a essa pessoa completo. Tá bom. Você já tem a definição da missão integral. Agora eu gostaria que você escrevesse nesta folha. Escreve aí, porque você vai ter que me entregar. Escreve a caneta para não ter que apagar. Escreve aí. Qual é a sua missão integral aqui nessa terra? Qual que é a sua missão integral ou a sua missão, porque às vezes você vai cumprir a sua missão integral lá dentro de uma missão transcultural ou até mesmo dentro de uma missão urbana, que é a missão integral. Qual que é a sua missão? Para que Deus te chamou? Já pensou nisso? Vou deixar você pensar. Para que Deus te chamou? Anotou? Ou precisa pensar mais? Jesus olhando, entrando nas cidades, ele tinha compaixão das vidas. Vamos trabalhar essa ideia, gente? Ah, pastor, mas todo mundo faz assim, não. Qual que é a sua missão? Vocês ouviram um vídeo do rapaz, eu tenho esse vídeo, mas não vou passar por causa do tempo, de um filho de um pastor que nasceu sem os braços e sem as pernas. Já ouviu a história daquele menino? Como que chama? É Nick? Acho que é Nick, não é isso? Nick, a história de Nick, eu tenho essa história. Você já viu a história do Nick? Um rapaz que nasceu sem braços, sem pernas, e não entendia por que Deus permitiu aquilo acontecer com ele, e relutou muito, até um dia ele se encontrar em uma dessas folhas brancas. Ele teve que pensar e escrever: por que eu vim aqui na terra? Qual que é a minha missão? O que eu estou fazendo aqui? E ele se encontra fazendo a vontade de Deus, a partir daquele momento, de ser confrontado. E ele começa a levar o evangelho para o mundo todo. Sem braços, sem pernas. Ele leva o evangelho ao mundo inteiro. Ele dá palestras para várias pessoas, crianças, adultos, senhores, senhoras. Irmão, quem sabe você está aí sem saber qual que é a sua missão.
Quem sabe, em termos de missão integral, você está aí pensando, mas para que eu sirvo? Qual que é a proposta de Deus para a minha vida? Você já parou para pensar que Deus te chamou e tem uma proposta para você dentro da missão? Qual que é a missão? Proclamar o Evangelho e alcançar o homem completo. Ah, pastor, mas Deus não me chamou para trabalhar de tempo integral na igreja. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Não é para isso que nós estamos falando. Não é assim que nós queremos. Nós queremos que você assuma uma responsabilidade de levar o Evangelho todo ao homem todo, de alguma maneira, de alguma forma. Bom, lá no seu trabalho, você tem falado do Evangelho? Lá na escola? Sim? Ou não? A missão, aqui ó, tem uma questão interessante, quer ver? A missão da igreja é servir ao Cordeiro com tudo aquilo que ela tem de melhor. Essa é a fala de Ronaldo Lidório. A missão da igreja é servir ao Cordeiro com tudo aquilo que ela tem de melhor. Tudo que tem de melhor na nossa vida, como igreja do Senhor, nós temos que colocar à disposição do reino do Senhor. Gente, hoje isso aí é muito confuso. Quando fala em colocar o que eu tenho de melhor à disposição do reino hoje, com uma falsa ideia de teologia da prosperidade, que você vai a um culto e eles falam, você tem uma caneta especial aí na mão? Tem. Traga ela aqui e coloque aqui no altar. Não é essa a ideia. Me desculpe. Tem muita gente que faz isso e não faz nada para Deus. Colocar o que você tem de melhor nas mãos do Senhor, não é na mão do pastor Wagner. Não é para doar para o pastor Wagner, mas é dar para Deus. Como? Seu tempo, sua vida, sua finança, seu conhecimento, seu envolvimento. Você sabe, nós vamos mostrar daqui a pouco alguns projetos que a gente tem tentado trabalhar, e é difícil numa igreja missionária como nós somos, conseguirmos voluntários para trabalhar. É difícil. É difícil. Já é difícil, às vezes, até funcionário, quem dirá voluntário. Então, nós temos que pedir ao Senhor que nos faça entender esse papel. A minha proposta era, Senhor, me ajuda a fazer com que a igreja entenda o seu papel. Gente, a igreja não é do pastor Wagner. A responsabilidade de levar o evangelho não é única do pastor Wagner. Não é única da liderança. A igreja toda precisa se envolver por completo na evangelização do homem todo, o homem completo lá fora. A missão integral é servir ao Cordeiro com tudo aquilo que você tem de melhor. Bom, aqui na frente eu dou algumas sugestões. Você está servindo ao Senhor com a sua profissão?
Quem serve ao Senhor aqui com a sua profissão? Pastor, é o que eu sei fazer, né? Eu sirvo, sei. Eu tenho um salão de beleza. Sim, eu corto o cabelo e eu envio uma oferta para a missão e eu levo as pessoas para cortar, ou eu corto nos projetos sociais também, com a minha função. Eu sou talvez professora e eu pego algumas crianças e dou aula de reforço e falo com elas também do Evangelho de Cristo. Eu tenho essa oportunidade. E lecionar para criança é tão bom, porque a professora falou que é mesmo. Nem o pai e a mãe tiram isso da cabeça do menino, não. A tia falou que é. Você fala, não é tão bem assim, não. Não, a tia falou. Então, muito cuidado, tia, com o que você vai ensinar para o seu menino, porque é uma verdade indiscutível. Vai ser difícil tirar da cabeça dele. Minha filha, meu filho, eu estudei mais do que sua tia lá, professora. Não, a tia falou que é. E é mesmo. Então, muito cuidado. Então, será que é uma tia, uma professora? Será que um lojista, ele vai usar o seu tempo, a sua vida, a sua disposição para servir ao Senhor? O seu tempo, fim de semana, ou o tempo que você tiver, sabe? Quando eu comecei a me envolver com comunidade terapêutica, eu nem imaginaria ser pastor. E se eu imaginasse, eu ia dar a volta numa outra curva mais longa. Eu ia fugir mais distante. Quando eu penso, então, na igreja, saíram os pensadores da missão integral. Orlando Costa, Samuel Escobar, René Padilha, alguns deles. Mas quando eu penso na igreja servindo ao Senhor ou ao Cordeiro com tudo que ela tem de melhor, eu me lembro de uma história. E talvez você se lembre também da história de Jonas. Quem lembra da história de Jonas, levanta a mão. Conhece a história de Jonas, levanta a mão. Quem conhece a história de Jonas, levanta a mão. Fica com a mão levantada que eu vou chamar um para vir cá contar. Fica com a mão levantada, por favor. Fique quem conhece a história de Jonas, fique com a mão levantada que eu vou chamar um para contar a história aqui. Cadê? Só 5 pessoas conhecem a história de Jonas nessa igreja? Quem conhece a história de Jonas, levanta a mão. Fica com a mão levantada para me chamar para contar. Não é? Gente, quantas vezes você ouviu essa história de criança? Quem sabe contar a história de Jonas em mímica? Vem cá, Emília, sabe? Rapidinho aquela história. Antes eu sabia contar aquela historinha assim, que Jonas, eu contei muitas vezes para o Daniel, fazendo um gesto assim, sabe como que é? O peixe. E sabe fazer ou não sabe? Conta a história para esse pessoal. Fica aqui em cima, aqui, todo mundo quer te ver. Só na mímica, vamos lá. Entenderam tudo? Parabéns, Muito bem, é mais ou menos assim. Eu contava para o Daniel,
E eu contava assim. Entendeu tudo? Não, né? Eu contei muitas vezes para o Daniel. Deus chamando. Eu não. Rapaz, pastor Rogério, ó, vem cá. Não, Senhor. Vem na atividade. Não, Senhor. Vamos para Nínive. Não. Muito bem. Não, para Nínive não. Vamos então pegar o navio e dormir no fundo do navio para Tarsis. Veio a grande tribulação, vendaval que tira qualquer um do sério, mas Jonas ainda estava dormindo. Tem gente que continua dormindo. Quanto mais vendaval, dorme. Vai dormir assim lá longe, mas está dormindo. E ele está dormindo. Até que alguém o acorda. A culpa é minha mesmo, eu estou fugindo de Deus. Eu preciso ser lançado nas águas. Eles o lançam para fora do navio. Vem o grande peixe. Engole aquele rapaz teimoso e desobediente. 3 dias revirando ali dentro daquele peixe, fazendo uma grande viagem, né, transatlântica, né, o grande peixe ordenado, direcionado pelo radar do Senhor, vai lá e o joga, o despeja em Nínive. Eu imagino aquele missionário agora chegando em Nínive, todo babado, melado, cheio de alga, fedendo a peixe, todo jeito. Acho que até o suor do sujeito devia ser de peixe, cheirinho de peixe, podre. E agora ele chega naquele lugar pronto para fazer a sua, ou cumprir a sua missão de levar o evangelho àquelas pessoas. Ele começa então a sua missão, vai rua acima, rua abaixo, pregando, é chegado o reino de Deus, arrependam-se, arrependam-se, e sai, sobe, senta debaixo de um pé de ramo, um pé de árvore, aboboreira, em outra versão, e lá ele fica de olho, como eu e você muitas vezes ficamos pensando, agora eu quero ver Deus destruir, tacar fogo nesse povo. E passa 1 hora, não acontece nada, passa 2, não acontece nada, de repente, Deus permite um bichinho, né, ir lá e comer a raiz da planta, e vem um forte vento, aquela planta seca, o sol começa a castigar a cabeça de Jonas, e de repente Jonas fica irado. Deus, uai, Senhor, Jonas era um mineiro, né? Uai, Senhor, como que é esse negócio? Eu vim, preguei, eu sabia que o Senhor não ia destruir nada. Eu vim, falei, e agora? Jonas, é razoável a sua ira? É razoável, Senhor, porque eu vim, preguei, sabia que não ia acontecer nada aí. Jonas, é razoável a sua ira por esse pé de ramo? Sim, Senhor.
É razoável a minha ira. E o Senhor fala, você está tendo misericórdia desse pé de planta? E você acha que eu não deveria ter misericórdia de mais de 100 mil homens, dos mais novos aos mais velhos, que se arrependeram e estão lá embaixo arrependidos? Você sabe que, não sei se você conhece essa é a história do meu chamado para a missão. Essa é a história do meu chamado. Quando, nosso horário está encerrando, né? Mas quando Deus estava trabalhando comigo, Ele me chamava, né? Wagner. Eu, ó. Wagner. Não, Senhor. Até que Deus jogou meu barquinho fora. Não jogou, só me jogou fora do barco, afundou meu barco. Quando Ele tirou o meu filho. Quando Ele tirou o meu primeiro filho, aí afundou meu barco, e eu vi mergulhado em dúvidas, questionamentos, e aí eu questionei Deus, como Jonas questionou, porque foi nesse texto que Deus falou comigo. Wagner, é razoável a sua ira por causa da morte do seu filho? E eu falei, é razoável, Senhor, porque eu queria cuidar do meu filho. Tem pai jogando filho na lata de lixo, abandonando na beirada da estrada, e eu queria cuidar do meu filho, o Senhor não deixou. E Deus falou comigo assim, então, Wagner, você está tendo compaixão do seu filho, que nasceu, morreu, está aqui nos meus braços, em um lugar seguro, tranquilo, e eu não haveria de ter misericórdia de milhares de almas e vidas, meus filhos, Wagner, que estão lá na rua, e eu só preciso de você para ir lá e falar com eles, que eu tenho um lugar para eles. Aí eu estava vendo o álbum do meu filho, as fotografias, né? O meu filho viveu 49 dias só, chamava Jonatas, meu filho se chamou. Fechei o álbum do meu filho, falei com Deus, Senhor, eu entendo a minha missão e nunca mais eu questiono ao Senhor pela morte do meu filho. Eu entendo que ele foi um missionário em 49 dias. Ele veio para falar comigo. Já falou, está nas suas mãos, e agora é a minha parte. É a minha tarefa. E eu que era inconformado com a morte do meu filho, depois mandei colocar lá na sepultura do meu filho. Se você for lá, hoje no cemitério da Paz, está lá. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Está lá. Porque eu entendi que tudo aquilo era para mim enxergar a minha missão. Eu poderia enxergar a minha missão, ou poderia continuar andando de barco mais alguns anos, ou de peixe, né? Grande peixe. Então eu gostaria que a igreja entendesse, gente, não é todo mundo que tem chamado para ser pastor. Você não tem chamado às vezes para ser pastor, não estou querendo isso de você, e não se iluda com isso, porque é uma tarefa árdua, difícil, e é só para quem é chamado mesmo. Mas se você é chamado para ser pastor, seja pastor. Se você não é chamado para ser pastor, seja servo do Senhor, e cumpra o ide do Senhor, e pregai.
O cristão, ele não tem que pregar, não é no púlpito, ele tem que pregar em todo o tempo, com a sua vida, com o seu testemunho, socorrendo as pessoas, ajudando as pessoas, falando com as pessoas, vivendo ao lado das pessoas. Esse é o trabalho da missão integral da igreja. E se nós não entendemos isso aí, nós vamos ficar aí nos revirando dentro do grande peixe e não vamos chegar a lugar nenhum, porque nós não entendemos a nossa missão. Lá dentro daquele grande peixe, Jonas fez uma oração. E quem sabe Deus quer que você faça essa oração também. Sabe, queridos, nós deixamos muitas coisas nos atrapalhar no cumprimento da nossa missão. Nós dizemos que Jesus é prioridade e Jesus nunca é a nossa prioridade. Nós falamos que nós somos do céu e nunca o céu é a nossa prioridade. Nós falamos que nós evangelizamos e nunca temos tempo para evangelizar. Muitas vezes nós negligenciamos a nossa missão, a nossa tarefa aqui. E eu não estou te dizendo, volto a dizer, eu não estou dizendo que você tem que ser pastor, não. Mas você tem uma missão. Fique de pé um instante. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Escreva nessa folha branca, imaginária, que você tem. Escreva nessa folha, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Para quê? Por quê? Para quê? Onde? Como? Quando eu fui chamado para servir? E diga, Senhor, embaixo, me permita, Senhor, cumprir a minha missão. Eu me comprometo com a minha missão. Assine, diga assim, eu me comprometo com a minha missão. Assine essa folha. Faça esse compromisso escrito, registrado com Deus nessa manhã, querido. Assim, eu me rendo, eu me lanço, eu me entrego, eu quero ser um missionário, eu quero me colocar à disposição, eu quero me envolver. Eu vejo pessoas com dificuldades se envolvendo, eu vejo pessoas com capacidade menor do que a minha se envolvendo. Eu quero me envolver também, eu quero servir ao Cordeiro e eu quero servir com tudo que eu tenho, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar um instante. Preste atenção. Já chegou, mano? Só a história da folha. E vamos encerrar. Tem uma menina aqui na igreja e ela mesmo se entregou depois, mas eu não vou falar o nome dela não. Ela chegou para mim um dia, falou, pastor Wagner, eu quero que o senhor me desliga da igreja. Minha irmã, mas por quê? Você está em pecado? Não estou em pecado, pastor, mas sabe o que acontece? Não, pastor, a igreja, eu estou desanimado, estou cansado, pastor, não está dando não. Mas minha irmã, tem que ficar na igreja. Não, pastor, não quero não, me desliga. Aí eu, bem natural, eu e ela conversando no gabinete, eu peguei uma folha branca assim, coloquei na mão dela e dei uma caneta para ela e falei assim, você quer ser desligada? Quero. Ótimo. Vou te desligar, mas escreve uma carta para mim. Então, você vai escrever e nós vamos mandar para Deus. Começa a escrever aí. Aí dei a caneta, o papel na mão dela. Eu falei, escreva assim. Eu, fulano de tal, neste exato momento, reconheço que eu não quero mais ficar na igreja evangélica. Reconheço que eu estou saindo do mundo da luz
para entrar no mundo das trevas. Reconheço que Satanás é o príncipe da minha vida. Não, pastor, não é isso que eu estou querendo, não. Fala, mas não é isso que você está querendo? Não, pastor, não é isso não. Mas é isso que você está me pedindo. Só que quando a gente escreve e assina, a coisa fica mais feia, mais apertada, mais clara aos nossos ouvidos. Se você está saindo do reino da luz, você está assinando um contrato com o império das trevas, querido. Não há meio termo. Ou você serve a Deus, ou serve ao maligno. Ou você está na luz, ou está nas trevas. Terminamos a nossa conversa, ela falou, pastor, fica com essa folha, não precisa de me desligar, eu vou pensar mais. Pensa mesmo, porque a coisa é séria. Pensa mesmo que a coisa é séria, queridos. Então, assine nessa manhã esse contrato com Cristo. Eu reconheço, Senhor, a missão, e eu reconheço que eu faço parte dessa missão, e eu me envolvo nela. Assina isso aí, querido, e cumpra, porque tem muitas pessoas que acham que a missão só é realizada quando as coisas vão bem, quando não tem dor, quando não tem tribulação. Tem muitas pessoas que se colocam à disposição para a missão, mas na primeira dor de cabeça que tem, eles não vão no trabalho, não se envolvem. Quantas vezes, nós precisamos nos envolver no trabalho com febre, com dor de cabeça, com o coração partido, com a alma despedaçada, com o corpo todo dolorido, mas você vem, porque você é servo do Deus vivo e você não é cidadão dessa terra. Não estou dizendo a missão de vir aqui somente, você vem para a missão, você se envolve na missão, porque você é responsável por aquilo que Deus te falou e te chamou. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Nós vamos ter agora uma apresentação. Gente, a classe de batismo. Tem alguém que você conhece ou que está na igreja que vai se batizar? Precisa fazer rápido a sua inscrição e começar a frequentar ali a classe de batismo. Só puxar alguém, ajuda aqui. Põe no cantinho, só puxar lá, só levantar um pouquinho, só um pouquinho. A classe de batismo já está funcionando. Então, quem vai batizar no próximo batismo, daqui a pouco, não vai poder entrar mais, tá bom? Na classe. Nós teremos hoje, além da apresentação das crianças, nós teremos também as meninas, que vão apresentar numa canção. E a classe também de integração, uma nova turma, dia 27/9. Glória a Deus. Cuidado. Caminhando devagarzinho. Deus abençoe. E as mães e os pais ficam quase babando lá no banco.
Poli. Lá em cima. As meninas vão adorar o Senhor com um cântico. Atenção, queridos. Aqui na Galileia começou o plano perfeito do Senhor. Incrível. Nasceu em Belém, veio para Nazaré, escolheu morar aqui, pertinho, Cafarnaum. E daqui começou o plano perfeito do Senhor, a salvação. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que estava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Eu acho que essa música Pedro gostaria de ter cantado, de ter louvado aqui na Galileia.
ele foi destinado a uma morte de cruz. Mas quando o colocaram na cruz, ele falou: não, peraí, olha, faz o seguinte, inverte. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Vocês não estão entendendo o que aconteceu comigo. Eu era um pescador, eu era uma pessoa que morava aqui na beira da praia, eu era uma pessoa que não tinha futuro, uma pessoa que não tinha esperança, era uma pessoa que não valia nada. Ele me salvou inclusive do poder dessa morte, do poder dessa dor, do poder dessa tortura. Eu sou salvo, por favor, invertam essa cruz. Vocês não sabem, mas ele me salvou. Eu sou livre. Muito bom. Aleluia. Que bom, né? Queridos, nós vamos ter a Clínica da Alma, dia 2 a 4 de outubro. Vê aí se consegue colocá-los. Clínica da Alma, você que não fez a sua inscrição, as inscrições são limitadas, 2 a 4 de outubro, tá bom? Nós vamos ter, começa no dia 28 de setembro, a nossa campanha de oração, 40 dias de oração e jejum, renovação espiritual, a busca de renovação, de presença de Deus, de intercessão, de clamor, consagração à sua vida. Nós vamos ter 40 dias, a partir do dia 28 de setembro, nós vamos começar e você pode adquirir aquele material, um livreto de 40 mensagens, uma para cada dia. Está ali atrás, a irmã Hilda já está fazendo o pedido, o valor é R$5. Se você quiser ter, pode ser uma por família, uma por pessoa. Se você não puder e não quiser comprar também, não precisa, mas pode participar da campanha. Do dia 28 de setembro a 6 de novembro, e no dia 6 de novembro, estaremos encerrando com uma vigília, uma grande vigília, das 23 horas até as 5 da manhã. Vai ser um momento muito especial, tá bom? Então esteja já se preparando. Aos homens e famílias, vão se preparando, também vagas limitadas, o encontrão de homens, dia 24 de outubro, é o dia inteiro, ali no sítio Recanto Verde, lá da nossa irmã Janete. Então, procure já o irmão Valdir para fazer a sua inscrição. E aí, para você conhecer já o projeto missionário, dia 17 a 24 de janeiro, se você for, projeto missionário, ligue para a igreja, já reserve.
a confirmação da reserva da sua vaga é a assinatura de um contrato, tá bom? Pagando uma parte e assinando o contrato. Esse contrato, você não pode quebrá-lo, você pode só transferir até uns 10 dias antes. Se você tiver alguma coisa que não pode ir, você pode passar para alguém, para ir no seu lugar. Agora, cancelar, devolver, não pode, porque nós temos esse contrato com a empresa de ônibus que vai levar. Então, eu não posso fazer a devolução. Então, se você quiser ir, 17 a 24 de janeiro, viagem missionária ao Vale de Jequitinhonha, estaremos em Almenara. Tudo planejado, as equipes já estão se mobilizando, o trabalho, você vai ser encaixado em um projeto. Se você quiser ir, aproveite. 3824-3885, tá bom? Esteja participando conosco. Tem um projeto ali, Vem Cantar, dia 20 de setembro, Coral Shalom, né? Aqui na igreja, 17h30 e 19h30. Olha, que vai ser uma maravilha, né? Os adoradores, ao nome do Senhor Jesus. Você recebeu uma bênção especial, quer agradecer ao Senhor? Vem aqui à frente, agradecer ao Senhor, uma bênção especial, a bênção de aniversário. Vem aqui à frente. O Senhor tem derramado bênçãos, né, sobre a sua vida. Vem aqui agradecer ao Senhor. Vamos louvar o Senhor Jesus. Por favor, vamos ficar de pé. Pedir o pastor Kennedy para encerrar, fazer uma oração de gratidão a Deus por essas vidas que foram abençoadas, também com bênção de aniversário. Não se esqueçam, classe de integração, para quem está se transferindo para essa igreja, já faça a sua matrícula lá embaixo com Rafael, Adélia e João, lá na classe de integração lá embaixo. Se você já passou pelos pastores. Classe de batismo também já está aberta, faça a sua inscrição, tá bom? Vamos orar. Aleluia. Quero só aproveitar a oportunidade, querido, antes de orar, agradecer a toda a igreja que esteve orando em favor do trabalho da Clínica da Alma, que nós realizamos ali em Vila Velha. Para a honra e glória do Senhor, nós fomos e voltamos em segurança. O Senhor fez grandes coisas ali naquele lugar. E quando a gente estava indo, a motorista, a gente ficou sabendo que ela estava desviada já há alguns anos. E eu imaginei, pensei, ouvindo a palavra da Clínica da Alma, quem sabe ela volta. Mas ela não participou, ela não ouviu as palavras. Mas nós pregamos no domingo à noite na igreja do pastor. E no culto à noite, a palavra começou a ir entrando no coração dela e ela foi ouvindo a palavra. E para a honra e glória do Senhor, na hora do apelo, ela voltou para o Senhor Jesus. Então o Senhor tem feito maravilhas. Isso é motivo da gente glorificar o nome do Senhor. Então você que já participou da Clínica da Alma, de repente você tem um parente, alguém conhecido, mesmo que ainda que não é evangélico, invista, leve essa pessoa, e você da igreja, invista na sua vida espiritual. Eu tenho certeza que vai ser um refrigério, um tempo novo para a sua vida, nesses dias 2, 3 e 4 de outubro, e eu tenho certeza que se você participar, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Amém? Estenda a mão para cá, vamos orar agradecendo ao Senhor. Eterno Deus e Altíssimo Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem sido Deus provedor, o Senhor tem sido Deus que tem sustentado as nossas vidas, no momento que nós achamos que não vamos conseguir, no momento que as portas se fecham, ó Deus, o Senhor é Deus que abre porta, e a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é Deus que tem nos sustentado de tal forma, que o Senhor tem nos dado mais anos de vida, e pessoas estão aqui na frente dizendo, ó Deus, muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor nos concedeu. Pessoas estão aqui na frente dizendo, Senhor,
o Senhor me curou, o Senhor me restaurou. Pessoas estão aqui na frente dizendo, Senhor, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem guardado a minha vida. Pai, continua com a tua mão estendida sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, Senhor. Ainda que os tempos são maus, ainda que há momento de crise, ainda que há momento de adversidade, ainda que passamos por vales, ainda que passamos por deserto, o Senhor tem estado ao nosso lado, o Senhor tem guardado as nossas vidas, e no tempo certo, Pai, nós temos desfrutado do cuidado do Senhor. Louvamos a Ti por esta oportunidade e pedimos, ó Deus, continua abençoando cada vida aqui, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Cumprimente as pessoas que estão do seu lado, 3, 4, 5. Não esqueça, logo mais à noite, às 17h30, 19h30, se possível, traz uma pessoa não cristã, convida, invista em nome de Jesus. Vá em paz e o Senhor te abençoe em nome de Jesus.